Saudações, meus amigos papirões, sejam muito bem-vindos a uma super aula em que eu farei o resumo suficiente, não é um resumo qualquer, é um resumo que é suficiente para você garantir questões de prova que envolvam o tema de demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, tá? A gente vai trabalhar o tema de contabilidade aplicada ao setor público e a gente vai dominar demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Beleza. Agora, se liga só. A contabilidade aplicada ao setor público, ela tem como objetivo fornecer ao usuário informações sobre resultados alcançados que sejam de natureza, mesmo que seja orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público em apoio ao processo de tomada de decisão, adequada prestação de contas, transparência da gestão fiscal e instrumentalização do controle social, né? Agora, olha só. Às vezes esse esquema todinho, esse monte de coisa, parece difícil de entender. E, velho, não é difícil de entender. Não é. Por quê? Se tu entendeu que a contabilidade em si fornece informações para tomada de decisão, a contabilidade pública é só um ramo da ciência contábil. Tá ligado no ramo, um pedaço, né, uma direção, um apontamento. Então, a contabilidade pública não é uma nova contabilidade, uma nova ciência em si. A ciência é a contabilidade. O ramo da ciência contábil é a contabilidade aplicada ao setor público, beleza? Eu vou verificar que a contabilidade pública vai apresentar aqui, ó, a natureza orçamentária, a natureza econômica, a natureza patrimonial e também financeira das entidades do setor público. Então, não é uma informação só orçamentária, tá? Ela pode envolver também orçamentária, patrimonial, econômica e financeira. Beleza? Ó, das demonstrações que a tua prova pode cobrar, são compostas as que são cobradas na sua prova. Aqui, ó. Você vai ter balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Eu coloco aqui esse DRE só porque, dependendo do ano da questão que você estiver estudando, é possível que a prova ainda cobre, né, esse tema aqui, mas não é uma demonstração que faça parte do rol de demonstrações obrigatórias. Ela não é obrigatória, mas a prova pode cobrar a afirmação de que ela não é obrigatória. Então é importante que você saiba da possibilidade da existência da questão, né? A possibilidade da prova cobrar isso aqui. Por isso eu coloco no assunto, tá? E aí, as 4 primeiras, olha só, que é o balanço orçamentário, balanço financeiro e o balanço patrimonial e a demonstração das variações patrimoniais, essas 4 aqui, elas já estavam previstas na Lei 4.320 de 64. Então se liga, olha o ano da lei, né, moçada? 64. Giovanni, eu nasci depois disso. Pois é, a lei é mais velha que você. Giovanni, eu nasci antes disso. Beleza. Então olha aqui, ó. Se você tá ligado que essa lei, ela já é uma lei que sofreu diversas alterações, a lei mais importante da contabilidade, ela é a 6404 de 76. Mas na contabilidade pública, falando de finanças públicas, é muito mais cobrada a lei 4.320, porque ela é a lei de finanças públicas, e o manual de contabilidade aplicado ao setor público também. Então, assim, é uma leitura que vai depender muito da finalidade da sua prova. Vai fazer o exame CFC, não precisa fazer a leitura do MCASP todo. Tu vai fazer um concurso público na vaga de alto nível, né, com a remuneração alta. Pô, tu vai fazer desse nível, aí já é importante que você garanta uma pontuação legal, né? E aí, para você garantir uma pontuação legal, você tem que dominar um pouco mais, você tem que ter mais repertório, tá? Então, pensa comigo assim, vai fazer o suficiente para dominar balanço orçamentário, não é fazer sabendo marromeno não, tá? Tem que dominar 100%. Balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração de variações patrimoniais. Só que houve a inclusão da demonstração do fluxo de caixa. Para você entender por que essa inclusão houve aqui, imagina lá na contabilidade geral. E aí por isso é importante, e aí eu sempre me permito fazer isso, que é
mesmo sendo seu professor de contabilidade pública nesse momento, fazer o link disso com a contabilidade geral, porque a contabilidade pública é um ramo da ciência contábil. Então, pela 6404/76, a gente teve algumas alterações no ano de 2007, 2009. Dentre elas, a gente possuía na contabilidade geral, olha a sacada, em contabilidade geral, nós tínhamos uma demonstração contábil chamada DOAR. Vou até colocar aqui, ó. DOAR, D-O-A-R. DOAR, lá na contabilidade geral, que é a demonstração que fala de origem e de aplicação de recursos. DOAR deixou de ser obrigatória. E aí, da DOAR, né, que ela deixou de ser obrigatória, demonstração de origem e aplicação de recursos, essa desobrigação dela acabou exigindo a criação da DFC e da DVA. Só que a DVA só é obrigatória se a companhia for aberta. Então, se a companhia for aberta, aí tem que fazer a DVA. Se ela não for uma companhia aberta, aí ela não é mais obrigada, tá? Só é obrigatória se a companhia for aberta. Já a DFC, moçada, a DFC ela é obrigatória para entidades da contabilidade, da entidade que aplica a contabilidade geral. Daí, ó, a DFC surge então em 2007, 2009 para frente. Ela não é lá do ano de 2000 ou de 64, por exemplo. Então, se na contabilidade geral ela não existia em 64, como é que ela ia existir na contabilidade pública se a contabilidade pública é um ramo da ciência contábil? Beleza? Então, aí um alerta importante para você sobre o fato da DFC não estar presente na Lei 4.320, que é de 64. Perfeito. Aí, continuando. Já sabemos dessas, e agora a gente vai dominar cada uma das demonstrações. Preciso entender o que é o balanço orçamentário. Turma, o balanço orçamentário ele vai evidenciar todas as receitas e despesas que sejam de natureza orçamentária. Então, o balanço orçamentário só vai cuidar daquilo que envolver a natureza orçamentária. Giovanni, o que é uma natureza orçamentária? É assim, há algumas informações na contabilidade que elas serão agrupadas de acordo com a natureza da informação que ela produz. Então, eu posso ter natureza de informação. E a natureza de informação, ela pode ser uma natureza orçamentária ou uma natureza patrimonial ou típica de controle. Eu posso ter natureza orçamentária, natureza patrimonial ou natureza típica de controle. Em contabilidade pública, muito legal que você domine isso aqui, ó. A identificação de quando a conta possui uma natureza de informação que é orçamentária, quando que é patrimonial, quando que é típica de controle. Agora, uma sacada muito boa é lembrar que se o balanço é orçamentário, ele só carrega consigo informações de natureza orçamentária. Se o balanço é orçamentário, a natureza de informação só será orçamentária. Então, eu só posso afirmar que no balanço orçamentário, escrevi errado aqui, no balanço orçamentário, só haverá informações de natureza orçamentária. Então, a natureza de informação será uma natureza orçamentária. Zero mistérios, né, turma? Aqui não tem mistério nisso aqui, não. Só que é importante lembrar essa sequência aqui, ó. Eu tenho receitas e despesas que estão detalhados em níveis relevantes e eu posso escrever, na verdade, em vez de escrever, só grava assim comigo, ó. Na contabilidade pública, você também vai usar o termo receita e despesa. Só que a palavra receita e despesa na contabilidade pública ela não tem viés patrimonial, ela tem viés orçamentário mesmo, porque o orçamento é previsto, né? Ele é fixado como despesa fixada, receita prevista. Então, o balanço orçamentário evidenciará as receitas e as despesas orçamentárias apenas, não tem informação de natureza extra-orçamentária. Então, só de natureza orçamentária. E aí, o senador pode aprofundar um pouquinho mais, dependendo do nível de dificuldade da tua prova, dizendo que o balanço orçamentário é composto por alguns quadros. Eu vou ter o quadro principal, eu terei o quadro de execução dos restos a pagar
e o quadro de execução dos restos a pagar, que pode ser processado e não processado. E aí, ó, pensa comigo. Quadro principal, quadro de restos a pagar, que pode ser o processado, e o resto a pagar não processado. Então, só são 3 quadros. Para que eu possa organizar o balanço orçamentário, eu uso 3 quadros. Mas no quadro principal, a gente vai usar 4 colunas para receitas e 6 colunas para despesas. Olha que sacada. Até isso, Giovanni, pode ser cobrado? Meu irmão, tu não tá ligado. Se você não tá ciente disso, você tá viajando, sabe? Cai muito em prova, muito, a estrutura, saber que existe uma estrutura e como que essa estrutura é organizada. Então, por favor, não peques, tá bom? Não peques nisso, não erre esse troço. Ok. Aí eu tenho o quadro de restos a pagar não processado e o restos a pagar processado. Giovanni, mas eu não sei o que são restos a pagar. Eu tô por fora, daí eu não sei o que são restos a pagar. Ok, então tu faz assim. Se tu não sabe o que são restos a pagar, pensa. Na contabilidade pública, o primeiro estágio da despesa é chamado de empenho, que é aquele momento que cria um compromisso de pagamento entre o fornecedor do material e a administração pública, que é a adquirente do material, quem está adquirindo. Aí o empenho é esse vínculo existente entre a obrigação de pagar, mas eu só sou obrigado a pagar quando eu recebo o material. Então, mistura os dois, tá bom? Ok. Uma vez que o artigo 34 da Lei 4.320 de 64 ela afirma assim, ó, que pertence ao exercício financeiro em que as receitas foram arrecadadas e as despesas empenhadas. A receita e a despesa pertencem ao exercício financeiro em que ela foi recebida, se ela for uma receita, e empenhada, se ela for uma despesa. Qual é o primeiro estágio de uma despesa? O empenho. O primeiro estágio de execução da despesa é o empenho. Enquanto o empenho... Giovanni, mas não sei nem o que é isso. Tá, só grava a palavra então. Porque para a despesa acontecer, primeiro ela é fixada numa lei orçamentária, fixação. Depois da fixação, ela passa para a fase do empenho. Depois de empenhada, essa despesa passa pela fase de liquidação e depois de liquidada, ela vai para o pagamento. Eu não posso pagar sem ter empenhado antes. Não faz sentido. Eu não posso pagar sem ter liquidado antes. O empenho é o compromisso, a liquidação é a confirmação do recebimento e o pagamento seria a fase derradeira, né? A fase que encerra aquela determinada despesa. Já a receita, eu começo a receita, né? A receita a gente começa fazendo a previsão, que a despesa você fixa um teto, né? Mas a receita você prevê, é uma previsão. A receita é prevista, depois ela é lançada, é o lançamento da receita. Então, previsão, lançamento, depois a arrecadação, que é quando o recurso é arrecadado pela entidade pública, e por último o recolhimento, que é quando o recurso é recolhido ao cofre do tesouro, né, deixar disponível na conta única do tesouro. Beleza. Tu entendeu essa parada toda. Por que eu estruturei isso? Para você comparar as fases da receita com as fases da despesa e também para entender o que é restos a pagar. Restos a pagar está vinculado às despesas públicas. Uma despesa que foi empenhada naquele X ano, no ano 1, né, ano X1, e não foi paga no ano X1, ela vai para o ano X2, porque não foi paga ainda. E o nome disso são restos a pagar. Só que só existem restos a pagar quando um ano acaba e aquela despesa que foi empenhada no ano X1 não foi paga no ano X1. Então você está devendo para pagar. Por isso, restos a pagar em X2. Do you understand me? Yes or no? Que agora a aula está internacional por completo, né? Beleza? Então, na tela aqui agora, ó, na tela, você estrutura aqui, temos um quadro principal, depois um quadro de execução para acompanhar a execução de restos a pagar processados e o quadro de restos a pagar não processados. Ok. Daí, continuando. Sua estrutura, como balanço orçamentário, é composta de 4 colunas para receitas e 6 colunas para as despesas. Mas não é muito detalhe não isso aí? Olha, esse detalhe pode fazer uma grande diferença na sua prova, tá? Então, 4 colunas para receitas e 6 colunas para as despesas. Beleza? Aí, o que a gente pode fazer aqui então, para entender melhor? Estrutura da seguinte forma.
A receita passa pela fase da previsão. Primeiro ela é prevista. Enquanto a despesa ela é fixada. Então, uma despesa passa pela fase da fixação e a receita pela fase da previsão. Já a receita e a despesa, elas passam por um momento de atualização. Isso aqui pode acontecer atualização, por exemplo, quando ocorre um excesso de arrecadação, quando você arrecada mais do que você esperava arrecadar. Você pode ter também uma insuficiência na arrecadação, quando você arrecada menos do que gostaria. Mas o fato é que existe a possibilidade de atualizar essa previsão. Existe a possibilidade de atualizar essa previsão. E aí, quando você atualiza, deixa de ser relevante a informação anterior. Então, na verdade, é importante lembrar que eu tenho a previsão atualizada e aquilo que realmente foi realizado. E, por último, o saldo. Aqui, a gente está falando de receita. Receita, se falarmos de receita, nós teremos... Se estivermos falando de receita, nós teremos 4 colunas. E se estivermos falando de despesas, aí as despesas vão até a coluna número 6 aqui, ó. Até despesa liquidada, despesa paga. Ok. E aí, como é que ficaria então para a despesa? Dotação inicial, dotação atualizada, despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga. E por último, o saldo. Perfeito. Olha na minha cara aqui rapidinho. Quantas são as colunas da receita? 4. E da despesa, 6. Porque a receita ela é prevista e essa previsão pode ser atualizada. Então, receita prevista, né? Previsão inicial, depois previsão atualizada. Começa aí. Coluna 1, previsão inicial. Coluna 2, previsão atualizada. Aí depois você vai ter a receita que foi arrecadada propriamente dita. E a tua comparação é saber isso. Esquece a previsão inicial quando você tem a previsão atualizada. Agora, o segundo quadro, né? Já vimos a estrutura. Vamos ver então agora um segundo quadro aqui, que é as informações que podem ser extraídas, né? Você pode retirar essas informações direto do balanço. Então, as informações extraídas do balanço orçamentário. O que pode ser extraído de lá? Pensa comigo. Uma vez que você tem a receita, ó, você tem a receita que foi prevista e a receita que foi realizada, você pode comparar uma informação com a outra. Ó, se eu previa receber 10 mil e eu recebi 20 mil, uma informação importante, ou não é? Poxa, eu previa receber 10, recebi 20, previa receber 5, recebi 15, eu estou recebendo mais do que eu havia esperado. Então, houve um excesso na previsão ali, quando você fez uma arrecadação maior, um excesso na arrecadação, um termo que é usado em prova, né? Não posso usar superávit como um termo de prova quando a prova estiver comparando receita com receita, tá? Tipo, receita prevista, né? Vou colocar na tela aqui logo, a gente já olha junto. Pega comigo na tela aqui. Se a tua receita é prevista, você pode comparar receita prevista com a receita realizada. Mas perceba, é receita com receita. Uma vez que você compara receita com receita, tu nunca pode ter como resultado disso aqui a palavra superávit, tá? Tá proibido. É crime, beleza? Não pode colocar isso não com essa forma, tipo, dizendo que a receita contra a receita, né? Tipo, se eu fizer uma comparação receita com receita, o resultado não pode ser superávit. Por quê? Só existe superávit ou só existe déficit ou superávit quando a comparação é feita entre uma receita e uma despesa. Aí sim eu posso ter o termo superávit e déficit. Se for só receita com receita e só despesa com despesa, eu estou proibido de fazer essa comparação e chamar de superávit ou de déficit, tá? Ok. Vai comigo aqui, ó. Se eu tenho uma receita prevista que ela é maior que a receita realizada, é porque houve uma insuficiência de arrecadação.
tenta decorar não, tá? Só pensa assim. Tu fez uma previsão de 10. Só que 10 está maior do que o que tu realizou de verdade, o que tu arrecadou para valer. E aí, o realizada, por exemplo, está 8. Então, você previa 10, só arrecadou 8, houve uma insuficiência na tua previsão da arrecadação, né? Então, essa insuficiência ocorre na previsão da arrecadação. Você previa algo, mas não conseguiu arrecadar o que estava prevendo. Agora, eu posso ter um outro cenário, que é quando a receita prevista está menor que a receita realizada. Então, você previa arrecadar 8, mas acabou arrecadando 10. Houve um excesso na arrecadação. Você ultrapassou aquela meta de arrecadação. Então, nesse caso, a receita comparada com a receita, pode ter duas informações primeiro. Eu comparei receita prevista com receita realizada. Depois, receita prevista com receita realizada de novo. Depois, receita prevista com receita realizada por uma terceira vez. Então, uma vez que eu tenho dois elementos de receita, uma prevista e uma atualizada, uma prevista e uma realizada, nesse caso, a comparação entre as receitas previstas e realizadas, eu posso ter a receita maior, a receita menor ou a receita igual. É isso. Então, eu posso ter um excesso, uma insuficiência ou um equilíbrio. Essas são as possibilidades. Beleza? O equilíbrio vai ser sempre o da igualdade. Sempre que houver igualdade entre os elementos, tu vai chamar de equilíbrio. Não vai dar trabalho em relação à igualdade. O que importa saber mesmo é quando um é maior que o outro, o que a gente vai interpretar. Se a despesa prevista estiver maior que a despesa que foi efetivamente realizada, você economizou. Coloca valores que fica mais fácil. Estava previsto 10, tu realizou 8, sobrou. Estava previsto 8, você realizou 10. Excesso na realização de despesa. E aí o item estaria afrontando a própria legislação. Ok, agora se ficarem iguais, pronto, houve um equilíbrio lá. Aí, até o elemento 6, você estava proibido de chamar isso aqui de superávit ou de déficit. Tá? Proibido por completo. Então, a despesa comparou com a despesa. Se a despesa comparar com a despesa, tu não pode chamar isso aqui de superávit ou de déficit. Só pode existir superávit ou déficit quando a comparação é feita entre receitas e despesas. Ok, então vamos para o item 7 agora, na tela. O item 7 diz, a receita prevista comparada com a... Receita comparada com a despesa. Ou 8, receita com a despesa. 9, receita com a despesa. Você está comparando dois agora. Então, 10, receita contra despesa. 11, receita contra despesa. 12, receita contra despesa. 13, receita contra despesa. Aí sim, quando a receita é comparada à despesa, aí eu posso ter superávit, déficit, superávit, déficit, superávit, déficit. Só existe superávit e déficit quando houver uma comparação entre receitas e despesas. Beleza? O quadrinho está bem montado aqui e a gente vai aprendendo a partir do quadro. Show de bola? Mas olha só, nós temos o balanço financeiro, que é uma outra demonstração. Giovanni, peraí, cara, eu não aprendi nem o orçamentário ainda. Não, você já aprendeu sim. O balanço orçamentário é aquele que evidencia receitas e despesas de natureza orçamentária. Orçamentária. Então, receitas e despesas orçamentárias são apresentadas no balanço orçamentário. Ou melhor, ele evidencia o comparativo, né, entre as receitas e despesas. Beleza? Vamos para o balanço financeiro agora. O que diz o balanço financeiro? Diz assim, que todas as receitas e despesas, sejam elas orçamentárias, como ingressos e dispêndios também extra-orçamentários, conjugados com saldo de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Esse texto, às vezes, ele é até um pouco árido, assim, difícil de você consumir, né? De você absorver, assim. Mas o fato é, o balanço financeiro está preocupado com o ingresso e com o dispêndio, com a entrada e com a saída, tá? Então, eu posso pensar assim, que o balanço financeiro, ele evidencia a receita e a despesa, que é orçamentária e também as de natureza extra-orçamentária. Então, se falar na questão que é só orçamentário, né, que não aceita o extra-orçamentário, então, se extra-orçamentário, o balanço financeiro apresenta. Se extra-orçamentário, o balanço orçamentário não apresenta.
O balanço financeiro é composto por um único quadro, que vai mostrar a movimentação financeira da entidade. E aqui nem é para decorar o quadro, não. Só precisa identificar, né, ao longo da resolução da questão, o que houve de entrada de recursos e de saída de recursos, a partir da ocorrência do fato gerador, né? Que é a nossa regrinha de contabilidade, estudar a partir do fato gerador. Ok. O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no balanço. Vou ler de novo aqui, tá? O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro. Por quê? Se eu tiver superávit ou déficit financeiro, isso não tem a ver com o balanço financeiro. Aqui, ó. Resultado financeiro não deve ser confundido com o superávit financeiro do exercício apurado no balanço patrimonial. Veja bem, a gente viu o balanço orçamentário, e eu passei um tempinho mais explicando, porque ele cai com muito mais frequência, tá? Já o balanço financeiro cai menos, mas eu vou te mostrar na questão a importância de dominar esse balanço financeiro. Na verdade, o balanço financeiro, já que ele evidencia as receitas e as despesas, tanto de natureza orçamentária quanto de natureza extra-orçamentária, acaba que o balanço financeiro seja um dos itens também bastante cobrado, porque eu vou ter a comparação, né? Que elementos eu vou precisar forçar a barra aqui para dominar e acertar a questão? Pensa comigo. Eu tenho que entender da receita orçamentária realizada e as despesas orçamentárias executadas por fonte. O balanço financeiro ele é composto por um único quadro. Só que esse quadro mostra a receita orçamentária realizada, o quadro mostra os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários. Então, está mostrando a atividade que é orçamentária e extra-orçamentária. Perfeito? Ok. Vamos de balanço patrimonial agora. O balanço patrimonial é estruturado em ativo, passivo e patrimônio líquido. Essa informação que você tem em relação à contabilidade geral, certo? Você aprendeu assim. Mas lembre-se, a contabilidade aplicada ao setor público, ela pode sofrer alguma variação. E aí, o balanço patrimonial do setor público, envolve as classes 1, 2 e 8 do plano de contas aplicado ao setor público. Lá no PCASP, plano de contas aplicado ao setor público, nós temos aí, ó. Lá no PCASP, nós temos que o PCASP é dividido em classes. Ok? E aí, no PCASP, que está dividido em classes, eu posso ter até 8 classes. A classe 1 é a classe do ativo. A classe 2 é a classe do passivo e do PL. Classe 3 é a variação patrimonial diminutiva, enquanto a 4 é a variação patrimonial aumentativa. 5 é o controle de aprovação do planejamento e orçamento. Controle de aprovação do planejamento e orçamento. 6, o controle da execução do planejamento e orçamento. 7, controle de devedores. E 8, controle. 8. Ok. Aqui ficou então assim, ó. Classe 1 ativo, classe 2 passivo e PL, classe 3 variação patrimonial diminutiva, classe 4 variação patrimonial aumentativa, classe 5 controle da aprovação do planejamento e orçamento, classe 6 controle da execução do planejamento e orçamento, a classe 7 é o controle de devedores e a classe 8 o controle de credores. Essa estrutura. Aí, para que eu possa fazer um balanço patrimonial, eu vou precisar usar a classe 1, a classe 2 e a classe 8 do PCASP. Aí tem um detalhe, é que o balanço patrimonial do setor público, ele não se restringe a apenas
o balanço patrimonial, ele não se restringe ao ativo passivo IPL. Aqui ele faz uma diferenciação, né, de acordo com a Lei 4.320 de 64. O balanço patrimonial, as contas do ativo devem ser classificadas em ordem decrescente do grau de conversibilidade, ou seja, em ordem decrescente do grau de liquidez. E as contas do passivo em ordem decrescente do grau de exigibilidade. E aí você vai lembrar, o ativo financeiro, o ativo permanente, né? Então, eu posso ter no meu balanço patrimonial um ativo financeiro, aí eu posso ter um ativo financeiro ou um ativo permanente. Controle de credores é a última conta aqui. Controle de credores. Esta aula aqui não é uma aula de PECASP, tá? Ok. Qual é a diferença entre ativo financeiro e ativo permanente? E aí eu trouxe a diferença para você aqui, ó. O ativo financeiro compreende os créditos e valores que são realizáveis independentemente da autorização orçamentária e os valores numerados. Então, o fato é, ativo financeiro, você lembra disso, né? O ativo financeiro independe de autorização orçamentária. Aí, no caso, o ativo permanente compreende os bens, créditos e valores que dependa, aí ó, esse aqui ele depende de autorização legislativa. Então a diferença entre eles é absurda, né? A diferença entre eles é absurda demais. O ativo financeiro independe de natureza orçamentária. O ativo financeiro independe de autorização orçamentária. Então, ativo financeiro independe. Já o ativo permanente, né? Ativo permanente depende. Aí temos o passivo financeiro, passivo permanente e as contas de compensação. Só toma um cuidado muito grande na resolução das provas por conta dessa afirmação aqui, ó, entre o financeiro e o permanente, porque a banca fica brincando aí, trocando entre o resumo do que é o financeiro diz que é o permanente, aí o resumo do permanente diz que é o financeiro. E quem se lasca é a gente na hora da prova. Beleza? Firme e forte até aqui. Entendemos aí o ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro e o passivo permanente. Então, olha só a frase mais importante da tua prova, em relação ao balanço, às demonstrações contábeis, em especial ao balanço patrimonial. Enquanto a contabilidade divide em ativo, passivo e PL, a contabilidade pública separa em ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente e o saldo, né, que vai ficar ali para fins de saldo patrimonial. Então, eu tenho ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente. O PL, que é o saldo patrimonial, e as contas de compensação. Aí fica a estrutura legal. Tudo aqui, ó, bem organizadinho para vocês. Perfeito? Agora, na estrutura do balanço patrimonial, nós temos o quadro principal, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, quadro das contas de compensação e controle e quadro do superávit déficit financeiro. O balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, entre outros. Turma, pensa só comigo assim, ó. Achei que vocês estavam lendo na tela ali. Presta mais atenção, ó. Eu fico lendo e não estava aparecendo para vocês. Ó, eu tenho 4 quadros para fazer o balanço patrimonial. O balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade. Agora veja só. Dentre as demonstrações contábeis, a mais cobrada é o balanço patrimonial, sem dúvida disso, sem medo de ser feliz. O balanço patrimonial é o item mais cobrado. A demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas. O resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrem da execução orçamentária. Agora, um detalhe. A gente vai mudar de demonstração, né? A gente vai começar a falar agora de demonstração de variações patrimoniais, beleza? Tá na tela aqui. Vai começar a falar demonstração de variações patrimoniais. E aí, eu queria que tu entendesse o seguinte. A demonstração das variações patrimoniais, ela vai existir a partir ou ainda que independentemente da execução orçamentária. E é esse detalhe que eu queria te dizer. Lembra que eu falei várias vezes isso para você já? Que não é a hora que você transfere o dinheiro para alguém, não é o pagamento que te deixa mais pobre, não é o recebimento que te deixa mais rico.
porque o que importa é o regime de competência, que é aquele que reconhece a receita e a despesa a partir da ocorrência do fato gerador. Então, nesse caso especialmente, a demonstração das variações patrimoniais evidencia as variações quantitativas e qualitativas. O resultado patrimonial das variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. Demonstração das variações patrimoniais. O resultado do período é apurado na demonstração das variações patrimoniais pelo confronto entre variações patrimoniais quantitativas que sejam aumentativas e as que sejam diminutivas. Se você colocar uma variável qualitativa para disputar com uma quantitativa, ela vai ser engolida, né? Você vai perder. Agora, quando eu digo quantitativo aumentativo e o outro quantitativo diminutivo, beleza. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do balanço. A demonstração da variação patrimonial poderá ser elaborada de acordo com um desses dois modelos. Turma, eu penso assim. Você vai concordar comigo com certeza. Demonstração de variações patrimoniais, a tua atenção está sempre no consumo, quando que foi consumido. Não importa se você pagou. O pagamento não é referência para reconhecer fato gerador de receita, tá? Nem de despesa. Então, modelo sintético. O que é isso? Modelo sintético, esse modelo avalia a visualização dos grandes grupos de variações patrimoniais. Aí eu tenho o modelo, na verdade, né? Ok. Fechando aqui, demonstração de variações patrimoniais, você vai lembrar que, em função semelhante à demonstração do resultado do exercício, só que com viés patrimonial agora dentro da contabilidade pública, né? Já no setor público, o resultado patrimonial não é o indicado de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público oferta promoveu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais. Beleza? Ó, exemplos de variações patrimoniais aumentativas. Ok? Exemplos: impostos, taxas, contribuições de melhoria. Beleza? Contribuições em si, exploração e venda de bens e serviços de direito. Beleza? Tudo isso é variação aumentativa. Variação patrimonial aumentativa de financeira. Transferências e delegações recebidas. Tudo isso são exemplos, tá? De variações aumentativas e de variações diminutivas. Ok. Aí vamos aqui. Sobre a DFC. Eu passei demais. Pronto. Sobre a DFC, que você me falou com... desculpa. E a DFC, que o assunto aqui, ó, é uma demonstração mais recente comparada às outras, né? A DFC é bem mais recente comparada a todas as outras. A DFC permite ao usuário projetar cenários e fluxos futuros de caixa. Só que no final das contas, o que importa é você lembrar que a DFC divide as operações e financiamento e investimento aqui. É isso que importa. As atividades de operação, investimento e financiamento. Aí, DFC. O fluxo de caixa dos investimentos inclui o recurso relacionado à aquisição e alienação de ativo não circulante. Eu posso lembrar que o fluxo de caixa das operações compreende os ingressos no caso aqui é de entrada, tá? Ingressos, inclusive decorrentes de receita originária e derivada. Qual que é a diferença entre essas? A receita originária é aquela em que você tem origem sem forçar a pessoa que está pagando, beleza? Ela deriva da própria administração pública, beleza. Aí, quando é que eu vou ter uma situação, então, para enxergar o que seria, vou botar na tela de novo aqui, uma receita derivada. Aí, a gente já sabe o que é uma receita originária. Quando pega a receita originária é aquela que não obriga a pessoa a pagar. Não há uma insistência, uma ameaça, algo assim. Diferente do que acontece com a receita derivada. Beleza? O que é uma receita derivada? É aquela que deriva do poder de império do Estado, da administração pública em si. Daqui a pouco eu vou fazer questões disso. O que é importante para a tua DFC funcionar bem?
você vai identificar as fontes de geração dos fluxos de entrada e de saída. Os itens de consumo de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período da demonstração contábil, né, quem passou a usar a caixa aí com muita frequência, e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. Beleza. Olha só. A gente já viu balanço orçamentário, a gente já viu aqui balanço financeiro, demonstração de variações patrimoniais, estamos falando de DFC. Na DFC, eu teria aí provavelmente 5 quadros, sendo um quadro principal, além do quadro principal, um quadro de receitas derivadas e originárias. Aí lembra, derivada é quando o Estado força você para que você pague. E originária é quando o Estado não força. Eu falei, mas espera aí, eu não consigo entender quando é que o Estado não força. Eu vou explicar melhor agora. Esse forçar e não forçar funciona assim, ó. Tu pode ver, tu já foi em alguma repartição pública que tem uma cantina? Aí aquela cantina normalmente é uma pessoa explorando uma atividade econômica. Então, nesse caso, ó, tu pensa assim, se eu tenho uma receita originária, ela tem origem no meu próprio patrimônio, da administração pública. E quando a receita é derivada, ela foi derivada da competência do Estado, que aí possui, para forçar você a pagar, né? Exigir ali uma prestação pecuniária. Beleza? Tudo esquematizado aqui para vocês. Ó, demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, ó, na tela, diz que a DMPL evidenciará os ajustes de exercícios anteriores. Ah, que massa. Como é que a viagem fluir, né? A viagem está acontecendo e é quarto compartilhado. Aí tinha um cara roncando ali, eu fui dar uma bicuda nele. Mano, para de roncar na minha aula aí. Eu quero continuar minha aula. Bora, continua. Turma, DMPL no setor público não é uma demonstração que faça parte do conjunto de demonstrações contábeis obrigatórias para todas as entidades, tá? Então, pega o bizu. O bizu aqui, ó. A DMPL só é obrigatória para empresas estatais dependentes. E a gente sabe que uma empresa estatal dependente é aquela que depende de recurso do Estado, né, para se manter. Depende de recurso da administração pública. Então, a DMPL é obrigatória para todo mundo? Não, ela só é obrigatória para uma estatal dependente, desde que construída sob a forma de sociedade anônima. Eu vou te mostrar isso nas questões, você vai perceber a diferença. Agora, quando vier DRE, só lembra que a DRE não é uma demonstração obrigatória, mas quando ela existiu, a intenção era mostrar quais são os benefícios, né, que é o resultado final das ações que o Estado aplica, né, o que o recurso está sendo utilizado. Então, seria mais uma demonstração do quanto custa o serviço da administração pública. Não tem muita intenção de lucro. Apesar do nome ser demonstração do resultado econômico, não tem a ideia de DRE da contabilidade geral. Aqui a ideia é mostrar quais foram as receitas econômicas dos serviços prestados, os custos e despesas identificados para a execução e o resultado econômico apurado. Só que nesse caso, a demonstração do resultado econômico já não é uma demonstração contábil obrigatória no setor público. Aí, nota explicativa para fechar, item fácil. Quando cai nota explicativa, a gente sempre acerta as questões, porque é um item realmente muito fácil de estudar. Aí, nota explicativa é uma nota que apresenta uma informação, né? Ó, nota explicativa, ela explica melhor a informação que já está apresentada na demonstração contábil, ou, quando ela não explica melhor, ela é capaz de falar sobre algo que não está previsto nas demonstrações contábeis. Ok. As notas explicativas devem ser apresentadas de forma sistemática. Cada quadro ou item que uma nota explicativa se aplique deverá ser referenciada, ter uma referência cruzada com a respectiva nota explicativa, né, para você conseguir enxergar as informações existentes entre
entre a nota explicativa, né, a informação trazida na nota explicativa, e o que ela está fazendo referência, está explicando alguma coisa. Ó, é possível que alguém, na hora de elaborar a demonstração contábil, erre alguma coisa? Sim, é. Dependendo do tipo de alteração a ser feita, deve ser notificado em nota explicativa. Deve ser, a gente chama de evidenciado, né? Deverá ser evidenciado em notas explicativas. A fim de facilitar a compreensão e a comparação das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, sugere-se que as notas explicativas sejam apresentadas da seguinte ordem. Ó, você primeiro apresenta informações gerais, depois um resumo das políticas contábeis. Ó, natureza jurídica da identidade, domicílio da identidade, natureza das operações principais da atividade e declaração de conformidade com a legislação. Perceba que esses elementos primariamente apontados são elementos que provavelmente você já ouviu falar, né? Mas talvez não associava à ideia de contabilidade. A galera só lembra disso aqui, ó, que a nota explicativa vai mostrar um resumo de política contábil. Ok. Bases de mensuração, custo histórico, valor realizável líquido, valor justo. Novas normas e políticas contábeis alteradas. Aí, julgamentos pela aplicação das políticas contábeis. O detalhe aqui é lembrar o que é política contábil. Lembra disso. A política contábil são aquelas regras que a gente fala. O ativo, se for fazer uma mensuração de ativo, escolhe dos dois o menor. Passivo dos dois o maior. São regrinhas. Essas regrinhas são políticas contábeis aplicadas. Outra informação relevante, por exemplo, que você pode colocar. Os passivos contingentes, que são passivos contingentes, são situações que não são passivos. Né? Passivo contingente é aquele que pode virar um passivo. Vamos lá. Deixa eu fazer as questões agora.